O Espírito Santo? É a força ativa de Deus. É tipo uma eletricidade cósmica. Não. É aquele sentimento, aquele arrepio. Se eu não cair, ele não veio. Vocês viajam demais. Ele é apenas um símbolo de poder da Bíblia. Ele não fala mais hoje em dia. Parem! Ele não é uma bateria, não é uma vibe e não ficou mudo no passado. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele ensina e se entristece. Ele é a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus habitando entre nós. Tratar ele como força ou emoção é idolatria. Quer conhecer quem ele realmente é e não ser enganado? A aula começa agora! A paz do Senhor! Hoje vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, eterno e ativo na igreja e na vida de cada crente. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, estudando a Tua Palavra. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, Senhor, para aprendermos mais de Ti e para colocarmos em prática, Senhor, a Tua Palavra, para sermos edificados. Que o Senhor venha abençoar a cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. O nosso texto áureo de hoje se encontra em João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. E o nosso texto bíblico de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 a 31. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Amém, irmãos? E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau! Na teologia cristã, o estudo sistemático acerca do Espírito Santo recebe o nome de pneumatologia. Essa área da doutrina bíblica busca compreender, à luz das Escrituras, quem é o Espírito Santo, sua natureza divina, sua relação com o Pai e com o Filho e a forma como ele atua na história da redenção e na vida da igreja. E sobre o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divina e coigual ao Pai e ao Filho. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como pessoa, com intelecto, vontade, emoções. Ele fala, ensina, intercede,
guia a igreja e pode ser entristecido. Por isso, Jesus chamou de outro Consolador, indicando que ele é distinto em pessoa, mas da mesma essência divina do Filho. Com isso, irmãos, nós refletimos sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua eterna divindade e as suas principais obras. Veremos como ele atua desde a obra da redenção até a santificação e glorificação dos santos, confirmando sim a sua presença indispensável na vida cristã e na missão da igreja. Em relação à Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia mostra 4 características próprias de uma pessoa: mente, vontade, consciência e emoções. O Espírito Santo possui todas essas características de uma pessoa. Em Romanos 8:27, Paulo afirma que Deus conhece a intenção do Espírito, quer dizer, do Espírito Santo. Se ele tem intenção, então ele possui pensamento e propósito. Outro aspecto importante da pessoa do Espírito Santo: ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30, mostra que ele possui sensibilidade moral e também relacional. O texto diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o crente pode ferir a sensibilidade do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo ensina, quer dizer, ele é professor, ele é mestre, somente uma pessoa pode fazer isso. E ele também faz lembrar tudo aquilo que Cristo disse. Então, isso mostra que ele também possui inteligência e comunicação consciente. O Espírito Santo, ele pode se comunicar com as pessoas. Jesus declara que o Espírito guia os crentes em toda a verdade. Isso é algo maravilhoso, é algo para nos alegrarmos. Outra coisa, o Espírito Santo, ele distribui os dons como quer. É ele que distribui os dons da igreja. Isso evidencia soberania, isso evidencia vontade própria. E uma pessoa, somente uma pessoa pode agir dessa forma. Agora, olha só, Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo, ele fala à igreja e ele chama pessoas e envia para uma missão. Aqui, Saulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia e diz assim o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus falou em um culto, em uma reunião da igreja de Antioquia. E ele disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, como pessoa, ele fala à igreja, ele se comunica com a igreja. Por fim, negar a pessoalidade do Espírito Santo é reduzir Deus a uma força impessoal e comprometer a verdade da Trindade. A Trindade diz que há um só Deus e ele é constituído por 3 pessoas distintas, iguais em poder, iguais em essência, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No decorrer da história da igreja, existiram várias heresias, vários pensamentos errôneos acerca do Espírito Santo, acerca da Trindade. E dentre esses pensamentos, ou heresias, nós temos o modalismo. O modalismo, ele ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina se manifestar. Temos também o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. E os pneumatômacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai em nome do seu Filho, Jesus Cristo, evidenciando assim o seu papel distinto e sua missão específica. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, aquele versículo que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Portanto, o Espírito Santo é distinto do Pai, também é distinto do Filho. Porém, ele é plenamente Deus. Ele possui a mesma essência divina, tanto do Pai como do Filho, sendo, portanto, Deus. Dando seguimento à divindade do Espírito Santo, nós vemos que os mesmos atributos de Deus, Pai e do Filho, nós vemos também no Espírito Santo, tais como a onipotência, onisciência e
onipresença. E dentro deste atributo do Espírito Santo, a onipotência, nós vemos pela palavra de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ali na criação, ou seja, ele estava junto com o Pai e com o Filho no momento da criação de todas as coisas. Também nós vimos a atuação do Espírito Santo ali também na concepção de Maria. Deus estava ali junto com o Espírito Santo concebendo Jesus no ventre de Maria. E em sua onisciência, a Bíblia diz que ninguém conhece o Espírito do homem senão o próprio Espírito do homem. E ninguém conhece o Espírito de Deus senão o Espírito de Deus. Ou seja, ele sabe todas as coisas, do passado, presente e futuro. E também sobre a onipresença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar, como diz o Salmo 139, essa poesia que diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E tais virtudes do Espírito Santo são a prova das evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características são inerentes, inequívocas, essas provas, esses atributos que nós estamos falando aqui sobre a deidade do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus não apenas nos salva, mas escolheu permanecer conosco? No Conhecendo a Nossa Fé de hoje, vamos aprender quem é o Consolador prometido por Jesus Cristo e por que sua presença é essencial na caminhada cristã. Quando Jesus anunciou sua partida, ele não deixou os discípulos entregues ao abandono ou à saudade. Pelo contrário, fez uma promessa profundamente consoladora. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Descrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Ele reforçou essa promessa dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Descrito também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Esse Consolador prometido é o Espírito Santo. A palavra usada por Jesus é o termo grego parakletos, que carrega um significado rico e muito profundo. Na época de Jesus, a palavra parakletos era usada para alguém que era chamado para ficar ao lado de outra pessoa em um momento difícil. Por exemplo, em um julgamento, era aquele amigo ou defensor que se colocava ao lado do acusado para orientá-lo, acalmá-lo e ajudá-lo a falar diante do juiz. Fora dos tribunais, o termo também podia se referir a alguém que se aproximava de quem estava sofrendo para oferecer apoio, conselho e encorajamento. Com essa imagem simples, Jesus nos ensinou que o Espírito Santo não nos observa de longe, mas caminha do nosso lado, nos fortalecendo em cada passo da jornada. Ao chamá-lo de outro Consolador, Jesus deixa claro que o Espírito Santo não é inferior nem diferente em essência. O termo outro indica alguém da mesma natureza do Filho. Assim como Cristo esteve com os discípulos de forma visível, o Espírito Santo passa a ser a presença permanente de Deus na vida dos crentes. Como Consolador, o Espírito Santo habita em nós como o Espírito da verdade. Ele nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar as palavras de Jesus, dá testemunho de Cristo e atua profundamente em nosso coração, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra não é superficial e nem momentânea, é contínua e transformadora. Ao longo da vida cristã, o Espírito vai esclarecendo nossas crenças, corrigindo percepções distorcidas sobre Deus e nos conduzindo a uma fé madura e viva. Portanto, irmãos, conhecer o Espírito Santo como Consolador é compreender que Deus não apenas nos salva, mas permanece conosco. Ele nos acompanha, fortalece, orienta e sustenta, sendo a expressão viva da presença divina em nossa caminhada diária de fé. Conhecer o Espírito Santo como Consolador é entender que nunca caminhamos sozinhos. Deus está presente, nos ensinando, fortalecendo e nos sustentando até o fim. Essa, irmãos, é uma verdade central da nossa fé, pois ela é viva, pessoal e transformadora. Os símbolos do Espírito Santo.
Na Bíblia, Deus utiliza-se de símbolos para nos ajudar a compreender realidades espirituais invisíveis. Então, o símbolo não é o objeto em si, o símbolo não é a coisa em si, mas uma ponte para nos conduzir à compreensão do seu significado. Então, o símbolo nos remete à coisa, o símbolo representa a coisa, aquilo que é principal. Assim, revelam suas múltiplas operações e seu agir entre nós. Então, os símbolos do Espírito Santo nos ajudam a compreender a sua obra, o seu caráter e a sua atuação. Vamos destacar aqui, então, 5 símbolos do Espírito Santo. É claro que nas Escrituras vamos encontrar muito mais, do que 5. Um dos principais símbolos é o fogo. No Pentecostes, o Espírito se manifestou em línguas de fogo, línguas como que de fogo, representando o batismo no Espírito Santo. O fogo simboliza a presença de Deus, o seu poder, a purificação, a santificação e o fervor espiritual que aquece o coração do crente. Outro símbolo é a água. A água aponta para o Espírito como fonte de vida e renovação. Jesus falou do Espírito como águas vivas que fluem da palavra, saciando a sede espiritual, purificando, refrigerando o crente e revestindo-o de poder para viver a vida cristã. Outro símbolo importante é o vento. O vento ilustra a natureza invisível do Espírito de Deus. Invisível, livre e soberana. O Espírito Santo, como Deus, ele é livre e soberano. No dia de Pentecostes, ele se manifestou pelo som de um vento impetuoso e veemente, mostrando que ele age de forma poderosa e transformadora, mesmo quando não pode ser visto. Então, muitas vezes, o Espírito Santo atua no meio da igreja e a gente não vê a sua pessoa visível, mas ele está se manifestando. A gente sente pelo calor, a gente sente pelo vento do Espírito e por outras manifestações importantes. Outro símbolo, o óleo. O óleo simboliza a unção, a consagração e a capacitação para o serviço. Também representa a iluminação espiritual, pois é o Espírito que concede o entendimento das Escrituras e nos capacita a viver em santidade e exercer os dons espirituais. E por fim, outro símbolo importante de falarmos aqui é a pomba. E essa pomba, ela esteve presente no batismo de Jesus, simbolizando a mansidão, a paz, a pureza do Espírito Santo. Ela expressa o caráter gentil e consolador do Espírito que habita no crente. No crente não habita um espírito violento. No crente habita a paz. No crente habita o Espírito Santo como pomba. Assim, esses símbolos nos ajudam a compreender quem é o Espírito Santo e como ele atua. Então, ele pode atuar como fogo, como água, como vento, como óleo, como pomba. E uma coisa importante de lembrarmos é que o Espírito Santo, ele não é um símbolo, mas ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele é dinâmico e ele executa obras grandiosas. Nós vamos ver grandes obras do Espírito Santo na Bíblia. Mas uma das obras poderosas do Espírito Santo diz respeito acerca da obra de redenção do homem. Obra esta que começa ali no Novo Testamento através da encarnação de Jesus. Nós vamos ver o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. E o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, podemos ver que o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atuou de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Este evento da concepção de Jesus, ele é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Amanda, que impacto a presença permanente do Espírito Santo causa na igreja nos dias de hoje? Então, ótima pergunta, irmão. Esse impacto, ele traz salvação de almas. Esse impacto também traz capacitação para testemunhar, para continuar testemunhando do Evangelho. Traz também a transformação da igreja, traz a capacitação, a santificação, traz
também a manifestação de milagres, de poderes, porque o mesmo Espírito Santo que atua na igreja primitiva é o que atua nos dias de hoje. Nós podemos ver essas manifestações poderosas no meio de nós. Pastora Cristina, como você tem se relacionado com o Espírito Santo no dia a dia? O meu relacionamento com o Espírito Santo no dia a dia é ao acordar. Quando eu acordo, eu lembro que o Espírito Santo me fez acordar. Então, meu relacionamento com Ele é no meu respirar, é no meu abrir os olhos, é no meu caminhar, é no meu vestir. Em tudo eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. E lembrando que quando eu pego a Bíblia, o meu devocional, eu coloco ele ali do ladinho. Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Então eu convido a você a se relacionar com o Espírito Santo também. Pastor Evander, como diferenciar a verdadeira ação do Espírito Santo de emoções e experiências humanas? Bom, as emoções apenas agitam uma superfície da nossa alma. Mas quando o Espírito Santo irrompe nas profundezas do nosso coração, inicia um processo santo e irreversível, e que a nossa vontade se dobra e a eternidade começa então a ser escrita dentro de nós. As emoções, elas me colocam no centro porque massageia aquilo que eu sinto. Porém, o Espírito Santo desmonta esse meu trono interior, me desloca de mim mesmo e me coloca aos pés da cruz, onde Jesus se torna o centro de todas as coisas. E quando aquilo que eu sinto e recebo de Deus me leva ao arrependimento, à obediência, ao temor do Senhor, então eu sei e tenho certeza que eu não experimentei apenas ecos emotivos da minha alma, mas a presença poderosa do Espírito Santo escrevendo Jesus dentro de mim e me fazendo semelhante a Ele. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Porém, esse verbo, no tempo que passou aqui no meio de nós, ele também experimentou as dores humanas, inclusive a morte. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. E nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, Atos capítulo 2, versículo 24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição e o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A mensagem da ressurreição pelo Espírito Santo nos desafia a não viver como quem está espiritualmente morto. Quem tem um Espírito tem vida, poder e esperança. A igreja cheia do Espírito Santo é uma comunidade de ressurreição, onde o que estava seco volta a florescer e o que estava caído se levanta. O Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que nos levanta todos os dias. Por isso, onde o Espírito está, a morte não tem a última palavra. Ele é o poder da vida presente e a garantia da vida eterna. A Bíblia diz que nós somos santos, nós não somos pecadores, ok? Quem é pecador é quem vive na prática do pecado, e nós não vivemos na prática do pecado. Talvez alguém possa estar lembrando, vem à mente, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ou lembrando de João, 1 João, que diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas olha só, irmãos, não quer dizer que nós não erramos. Nós vamos explicar aqui pela palavra de Deus que existe duas situações. Uma posicional, uma santificação posicional e outra
progressiva. Então, irmãos, nós somos santos. Paulo, quando se refere às cartas onde ele está escrito, ele sempre se refere aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Tessalônica, em Filipenses. Então, irmãos, nós somos santos, nós não somos pecadores. Isso não quer dizer que nós não erramos. Nós erramos em muitas coisas por diversas situações e precisamos nos arrependermos de cada uma delas. Mas nós somos santos. Vocês podem falar com convicção que nós somos santos porque nós somos santificados. E é o que nós vamos aprender aqui. No ato da nossa conversão, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Existe uma situação que acontece neste momento, que é a justificação. Nós passamos de condenados para justificados. Nós passamos de pecadores para santos. Isto é uma dimensão posicional. O Espírito Santo, através da regeneração, nos santifica nesse momento e nós passamos a ser santos, ok? Aí depois entra o outro processo, que é o processo de santificação, do qual nós vamos precisar nos despojarmos de toda a nossa vã maneira de viver, do qual nós andávamos antes. Então nós precisamos, em cooperação, ressaltando, em cooperação com o Espírito Santo, o Espírito Santo em cooperação conosco, na caminhada cristã, nós vamos nos santificando até o momento da glorificação. Ou seja, nós precisamos estar atento à nossa conduta, à nossa maneira de viver, porque o Espírito Santo está conosco. E todas as vezes que nós erramos, Ele está lá para nos corrigir, para nós nos arrependermos e abandonarmos aquele pecado e sermos cada dia mais santificados. Amém? E a gente compreender a divindade do Espírito Santo vai fortalecer a nossa fé em Deus, vai fortalecer a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é a Trindade. Então o Espírito, ele é distinto do Pai e do Filho. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é co-igual em essência, poder e glória. Tal é a glória do Pai, é também a glória do Filho e a glória do Espírito. Tal é o poder do Pai, também é o poder do Filho e o poder do Espírito Santo. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita no crente, habita na vida dos crentes. Então que todos nós vivamos guiados por esse Espírito até que Cristo volte. Paz do Senhor, nobres teólogos e estudantes das Sagradas Letras e alunos da EBD. Hoje nos voltamos para aquele que torna essa contemplação possível. O tema da lição 8 é o Deus Espírito Santo. Para iniciarmos com o rigor exegético que a cátedra exige, precisamos olhar para as línguas originais. No Antigo Testamento, o termo hebraico ruach aparece 378 vezes, derivando da raiz rua, soprar, respirar. Ele possui um campo semântico riquíssimo. Significa vento natural, o fôlego de vida e o princípio imaterial ou o Espírito de Deus. No Novo Testamento temos o grego pneuma, que aparece 379 vezes, fazendo uma precisão teológica ainda maior à terceira pessoa. Esta doutrina constitui tanto o ápice quanto o teste de fogo da ortodoxia trinitariana. Como magnificamente expressou Gregório de Nazianzo, quando vejo as três luzes, vejo uma só luz. Quando distingo, adoro três. Mas quando uno, adoro a unidade. Historicamente, o Espírito Santo sofreu o que os teólogos alemães chamaram de o esquecimento do Espírito ou o Deus esquecido. No século IV, enquanto a igreja lutava bravamente para defender a divindade de Cristo, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o Espírito Santo muitas vezes ficava em segundo plano nas discussões. Alguns chamados pneumatomáquios, os que lutam contra o Espírito, dizia que ele era apenas um anjo exaltado ou uma força impessoal. Mas hoje, apoiado nas Escrituras e na robusta tradição cristã, vamos demolir qualquer ideia
de que o Espírito Santo seja uma energia. Vamos provar pela exegese e pela história que ele é Deus, uma pessoa divina, consubstancial, homousios, ao Pai e ao Filho, ou seja, da mesma substância do Pai e do Filho. Nesta aula magna, dividiremos nossa exposição em 4 pilares dogmáticos. Primeiro, a personalidade do Espírito contra o panteísmo e a impessoalidade. Segundo, a divindade do Espírito, o homousios, e o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Terceiro, a processão do Espírito, o ministério da origem eterna e o debate do filioque. Quarto, a obra do Espírito, o Paráclito na criação e redenção. Preparem suas anotações, porque vamos mergulhar nas profundezas de Deus. Primeira parte, a hipostase divina e a personalidade do Espírito. O primeiro erro que precisamos combater é a ideia de que o Espírito Santo é uma força ativa, como ensinam as testemunhas de Jeová, ou uma influência cósmica, como no misticismo da New Age ou da Nova Era. O Espírito Santo é uma pessoa. Na teologia, quando dizemos pessoa, do grego hipostasis e do latim persona, não estamos falando de um ser humano com corpo físico, estamos falando de um centro de autoconsciência, inteligência e vontade. Primeiro é a evidência psicológica, intelecto, emoção e vontade. Uma energia não pensa, não sente, não decide. A eletricidade não escolhe acender a lâmpada, mas a Bíblia atribui ao Espírito características exclusivas da personalidade. Ele tem intelectos, knows. Ele investiga as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 10 a 11. Ele ensina, João 14, 26. Só uma mente pode investigar outra mente. Em Romanos 8 e 27 lemos sobre a intenção do Espírito. Ele tem emoção. Ele pode ser entristecido, conforme Efésios 4 e 30. Uma força não fica triste. Uma pessoa que ama, sim, pode ser entristecida. Em Romanos 15 e 30, Paulo fala do amor, do ágape do Espírito. Ele tem vontade. Em 1 Coríntios 12, 11, sobre os dons, diz que ele distribui como ele quer. Ele tem soberania volutiva. Em Atos 16 e 7, ele impede Paulo de ir pregar na Bitínia. O segundo argumento é o argumento gramatical, o masculino neutro. Aqui, como exegetas, precisamos olhar para o grego. A palavra espírito é pneuma, que é um substantivo neutro. Gramaticalmente, os pronomes que se referem a ele deveriam ser neutros. Mas quebrando as regras da gramática, para preservar a teologia, Jesus usa o pronome masculino, ekeinos, aquele. Em João 16 e 13, Jesus diz assim: quando vier, porém, aquele, ekeinos, o Espírito da Verdade, João viola a gramática grega para nos dizer: não estou falando de uma coisa neutra, estou falando de um ele, de um outro no masculino. É o outro consolador. Terceiro, são as ações pessoais do Espírito Santo. Ele realiza ações que só uma pessoa jurídica e relacional faria. Primeiro, ele testifica, João 15 e 26. Ele convence, João 16 e 8. Ele intercede, Romanos 8 e 26. Ele fala e comanda, Apocalipse 2 e 7. E lembramos que ele também pode ser resistido, Atos 7 e 51. Ele pode ser blasfemado, Mateus 12 e 31. Portanto, doutores e estudantes, rejeitamos qualquer teologia que trate o Espírito Santo como um fluido ou um poder impessoal. Ele é o eu divino que habita em nós. Segundo, o theos pneuma, a plena divindade do Espírito. Se ele é uma pessoa,
Quem é essa pessoa? É um anjo? É um ser criado? A resposta da ortodoxia, defendida por todos os concílios, ele é Deus. O texto áureo da pneumatologia é Atos 5, de 3 a 4. Nesse texto clássico, Pedro confronta Ananias. Versículo 3. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. O versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. A equação de Pedro é simples e irrefutável. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito Santo é identificado com Iavé. Para entendermos como essa divindade foi defendida, precisamos olhar para os pais da igreja antes de Nicéia. O Didaquê, escrito entre o ano 70 e 100 depois de Cristo, o livro da igreja primitiva, traz a primeira menção apostólica da fórmula batismal trinitariana. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidenciando o culto triádico primitivo. Teófilo de Antioquia, em 120 a 190 depois de Cristo, foi o primeiro a cunhar o termo grego trias ou trindade. Irineu de Lyon, que viveu de 130 a 200 e que foi discípulo do apóstolo João, disse em seu livro Contra as Heresias, defendeu o belíssimo conceito de que o Filho e o Espírito Santo são como as duas mãos de Deus, o Pai. Tertuliano, que viveu no 2º século, usou pela primeira vez o latim trinitas, cunhando a fórmula que salvaria o Ocidente, uma substância, 3 pessoas. Logo após Nicéia, levantou-se Macedônio de Constantinopla em 360 depois de Cristo, o herege que ensinava que o Espírito era uma criatura superior aos anjos, mas inferior ao Filho. Os seus seguidores, chamados pneumatômacos, argumentavam que a Bíblia não chamava o Espírito de Deus explicitamente. A patrística e o argumento soteriológico foi contra esses hereges que no século IV, Basílio de Cesareia escreveu o tratado sobre o Espírito Santo. E ele usou um argumento devastador contra os hereges. Se o Espírito Santo não fosse Deus, ele não poderia nos santificar. Como uma criatura poderia nos unir ao Criador? Somente Deus pode nos tornar participantes da natureza divina. Quem separa o Espírito Santo do Pai e do Filho introduz o politeísmo. Para os pais da igreja, a nossa salvação depende da divindade do Espírito. Se ele fosse menor que Deus, nosso batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito seria idolatria, pois estaríamos sendo batizados em nome de duas pessoas divinas e uma criatura. Terceiro, os seus atributos incomunicáveis. A teologia sistemática nos mostra que o Espírito possui atributos que só pertencem a Deus. Ele é onipresente, Salmo 139. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2:10, diz que o Espírito penetra todas as coisas de Deus. Ele é onipotente. Lucas 1:35 diz que o Espírito gera a vida no ventre de Maria pelo dinamis, pelo poder do Altíssimo. Ele tem o atributo da eternidade. Hebreus 9:14, ele é chamado de Espírito Eterno, o grego eiônio. Quarto, o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Foi nesse concílio, com 150 bispos convocados por Teodósio I, que a igreja oficializou o dogma, destruindo a heresia macedônia. O credo niceno-constantinopolitano declara: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Note os títulos técnicos: Senhor, Kyrion, e vivificador, Zoe Poion. Ele não é um servo de Deus, ele é o Senhor Deus.
A terceira estrutura ortodoxa é a procissão e a relação trinitariana. Aqui entramos em águas profundas da teologia especulativa e histórica. Como o Espírito se relaciona com o Pai e com o Filho? Primeiro, a procissão eterna. O Pai não é gerado, o Filho é gerado eternamente pelo Pai. E o Espírito? A Bíblia diz que ele procede. João 15:26. Essa procissão ou expiração não é um movimento no tempo como se ele tivesse sido criado. É uma relação eterna de origem. Assim como o Sol emite luz e calor simultaneamente, o Pai gera o Filho e expira o Espírito Santo eternamente. Aqui a gente tem agora a controvérsia do filioque. Nós não podemos ignorar o grande cisma. A Igreja do Oriente, que guardava a ortodoxia, dizia que o Espírito procede do Pai apenas. Eles queriam preservar a monarquia do Pai. Só o Pai é a causa. A Igreja do Ocidente, a latina protestante, influenciada por Agostinho, que via o Espírito como o amor entre o Pai e o Filho, acrescentou a cláusula filioque, que significa e do Filho. No Concílio de Toledo, em 589 d.C., o patriarca oriental Fócio rejeitou isso violentamente, chamando de heresia teológica e inovação. Por que isso importa para nós? Porque se o Espírito procede também do Filho, isso garante que o Espírito é o Espírito de Cristo, como está em Romanos 8 e 9. Ele não traz uma nova revelação desconectada de Jesus. Ele vem para glorificar o Filho. Nós, protestantes e evangélicos, seguimos a tradição ocidental. O Espírito é o laço de amor eterno entre o Pai e o Filho. Aqui acontece o que chamamos de a pericorese. Esse termo grego descreve a dança divina. As três pessoas habitam umas nas outras. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Não há três deuses, mas uma essência divina permeando as três substâncias. É uma unidade indissolúvel. Quarto, a obra do Espírito na criação e redenção. Finalmente, o que é que o Deus Espírito Santo faz? Na teologia sistemática, chamamos isto de trindade econômica. Na criação cosmológica, em Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra hebraica merashephet sugere movimento protetor, como uma águia nutrindo seus filhotes sobre o ninho. O Pai planejou o universo, o Filho, o Verbo, falou a criação e o Espírito organizou e vivificou a criação. Ele é o doador da vida biológica, Salmos 104 e 30. Na redenção, a obra de Cristo na cruz foi perfeita, mas quem a aplica em nós? O Espírito. Na regeneração, ele opera o milagre do novo nascimento. Ele é quem faz a habitação, é ele que faz do crente o seu templo. 1 Coríntios 6:19. E aqui, irmãos, tem uma distinção vital. No templo de Salomão, a glória, a Shekinah, ficava atrás do véu. Hoje, a Shekinah somos nós. O Espírito habita dentro de nós. Depois vemos a obra da santificação. Ele produz o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Ele esculpe o caráter de Cristo em nós. E como alunos estudantes da teologia, precisamos entender como os gigantes da Reforma viam a obra do Espírito. Lutero dizia que o Espírito é o Espírito vivificador. A Escritura é o útero do qual Cristo nasce pelo Espírito Santo. João Calvino, nas suas Institutas, cunhou o imortal testemunho do Espírito Santo, ou o testemunho interno. Para Calvino, a Bíblia não convence ninguém intelectualmente, a menos que o Espírito Santo abra o coração. O Espírito é a chave. Abraão e tantos outros teólogos ampliaram isso e disseram: o Espírito atua tanto na graça especial,
salvando os eleitos, quanto na graça comum, restringindo o mal no mundo secular. No campo da regeneração, esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo promovido por meio da fé. O Espírito concede uma graça preveniente, capacitando o homem a crer para a salvação. E como somos pentecostais, não podemos esquecer da doutrina do batismo no Espírito Santo como revestimento de poder. Hoje, os grandes teólogos oferecem pesadas exegeses bíblicas, provando a posição continuista de que os dons não cessaram e que eles são atuais. Então, é o Espírito Santo quem distribui os dons na igreja. Cada dom que você tem, cada dom que você desfruta é dado pelo Espírito Santo. Jesus também chamou o Espírito Santo de o outro Paráclito. A palavra grega paráclito significa alguém chamado para estar ao lado. No contexto jurídico grego, era o advogado, o defensor, o ajudador. Ele não é apenas um confortador emocional, ele é o nosso advogado que nos assiste na fraqueza e nos ensina a orar como convém. Romanos 8:26. Então, amados irmãos, depois dessa jornada pela teologia histórica e pela exegese, chegamos a uma conclusão prática. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele pode ser amado e obedecido. Se ele é Deus, ele deve ser adorado. Em 1 Coríntios 3:16, Paulo diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? A igreja é uma comunidade, é o local da presença divina. Essa habitação gera a unidade no Espírito, que não é uniformidade cega, mas uma unidade doutrinária de uma só fé, um só batismo e um só Deus. Precisamos entender, em segundo lugar, que essa pneumatologia é também missional. Em Atos 1:8, o Espírito Santo nos dá o poder, o dinamis, o poder sobrenatural para sermos testemunhas, mártires até a morte. E ele faz isso enquanto convence o mundo do pecado, da incredulidade, da justiça de Cristo e do juízo sobre Satanás. Para a nossa tradição pentecostal, a teologia do Espírito nos afirma a continuidade vital da operação dos dons atrelado à santidade integral, espírito, alma e corpo. A igreja do século XXI precisa depender da obra do Espírito. Primeiro, para viver uma vida de santidade. Segundo, para ter um relacionamento profundo com Deus. Terceiro, para receber o poder para pregar o Evangelho, operando os sinais que vão confirmar a pregação do Evangelho. Uma pregação que não tem manifestação de milagres, não terá validade para salvar essa geração. E só o Espírito Santo pode nos capacitar para isso. Precisamos buscar o Espírito Santo pelo que ele é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como dizia o credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Que não sejamos culpados da doutrina do esquecimento do Espírito. Que saiamos dessa aula não apenas mais cultos teologicamente, mas mais reverentes e contritos. Porque aquele que habita em você é o Senhor dos exércitos, o sopro do Todo-Poderoso. O Espírito Santo permanece como aquele que nos guiará em toda a verdade. João 16:13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Que a igreja moderna aprende a tratar o Espírito Santo não só como um poder ou uma força, mas ser adorado como um ser divino. Espírito Santo, nós te adoramos como Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Enche-nos, ensina-nos, guia-nos em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Só a Deus a glória. Deus abençoe vocês.
agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. A paz do Senhor, irmãos, nós chegamos no momento do quiz para ver se vocês entenderam todo o conteúdo da aula de hoje. Primeira pergunta: na teologia cristã, o estudo sistemático sobre o Espírito Santo recebe o nome de letra A, Cristologia, letra B, Escatologia, letra C, Pneumatologia ou letra D, Eclesiologia. Tempo na tela. O tempo acabou e se você respondeu a letra A, Cristologia, infelizmente você errou, porque a resposta correta é a letra C, Pneumatologia. Segunda pergunta: o Espírito Santo é apresentado pela Bíblia como letra A, uma força espiritual impessoal, letra B, uma energia divina temporária, letra C, um símbolo da presença de Deus ou letra D, uma pessoa com intelecto, vontade e emoções. Tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta correta é a letra D, uma pessoa com intelecto, vontade e emoções. Terceira pergunta: ao chamar o Espírito Santo de
Outro Consolador, Jesus ensina que ele, letra A, é inferior ao Filho em essência. Letra B, é distinto do Filho, mas da mesma natureza divina. Letra C, é uma manifestação simbólica de Cristo. Ou letra D, atua apenas até a ascensão de Jesus. Tempo na tela. E mais uma vez o nosso tempo se esgotou e a resposta correta é a letra B. É distinto do Filho, mas da mesma natureza divina. Quarta pergunta. Qual das ações abaixo confirma a personalidade do Espírito Santo, conforme o texto? Letra A. Apenas conceder dons espirituais. Letra B. Somente operar milagres. Letra C. Falar, ensinar e pode ser entristecido. Ou letra D. Atuar apenas no Antigo Testamento. Tempo na tela. E o nosso tempo, mais uma vez, se esgotou. E a resposta correta é a letra C. Falar, ensinar, interceder e pode ser entristecido. Quinta e última pergunta. O termo grego parakletos, usado por Jesus, significa principalmente: letra A, governante celestial. Letra B, criador invisível. Letra C, juiz final. Ou letra D, alguém chamado para ajudar e defender. Tempo na tela. E o tempo se encerrou pela última vez. E se a sua resposta foi a letra B, criador invisível, infelizmente você errou. Porque a resposta correta é a letra D, alguém chamado para ajudar e defender. E esse foi o nosso quiz. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Até mais! Vamos orar então, agradecendo a Deus por esta aula. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta aula maravilhosa. Obrigado a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida da tua igreja. Muito obrigado por esta oportunidade. Te louvamos por esta aula, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Irmãos, no estudo sobre a pessoa não. Sendo, portanto, Deus. Você é o cara. Não sou nada. Igual a ele, com o mesmo poder. Igual não, né? Não acredito que você falou isso, Thiago. Vai embora. Só tá dando ideia ruim. Tá. O Espírito Santo? Que... Vocês estão conversando entre si. Podem começar, gente. Pois é, por isso que eu acho que ela é uma famosa. Tenho certeza que ela é uma famosa. Muito. Cara de cantar. E ela acha que é uma famosa. Não tem como não ser. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.